Não vamos sair desse assunto ainda. Na esteira desse julgamento, a gente tem informação sobre a situação de pelo menos 200 réus que incitaram os atos golpistas de 8 de janeiro. Advogados foram atrás da Procuradoria-Geral da República nas últimas semanas para externar o desejo de fechar um acordo, admitir crimes em troca de não serem processados. O Theo Cury traz as informações completas. Theo, boa tarde para você. Oi, Tainá, ótima tarde para você, muito boa tarde também para quem nos acompanha. Esse palavrão, o Acordo de Não Persecução Penal, é um tratado feito entre o Ministério Público Federal com o réu, com uma pessoa investigada que foi denunciada e teve essa denúncia aceita, nesse caso, perante o Supremo Tribunal Federal, para que essa pessoa admita o crime que ela cometeu e, em troca, tenha o benefício de não ser processada pela Justiça. Além disso, tem que pagar uma multa. Tudo isso ainda vai ser definido pela Procuradoria-Geral da República, representada pelo Subprocurador-Geral da República, Carlos Frederico Santos. A equipe dele recebeu, ao longo das últimas semanas, o contato de 200 advogados que defendem réus que foram presos em flagrante no dia 9 de janeiro, em frente ao quartel-general do Exército. A que crimes essas pessoas respondem? Há 2 crimes, ao de associação criminosa e de incitação ao crime, com aquele atenuante de causar a animosidade das Forças Armadas contra os poderes constitucionais. O que é isso? Contra o Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal e o Palácio do Planalto. Essas pessoas respondem a esses 2 crimes. As penas desses 2 crimes somadas chegam a 3 anos e 6 meses de prisão, e isso se enquadra nesse acordo de não persecução penal. Então, como que funciona a partir de agora? Uma enxurrada de pedidos dos advogados, isso tem que ser feito de maneira voluntária por esses réus, que dizem, olha, de fato, eu estava no quartel-general do Exército, eu incitei as Forças Armadas contra os poderes da República e me associei criminosamente a outras pessoas pedindo golpe de Estado, enfim, é o que aconteceu naquele caso. Essas pessoas têm que ir voluntariamente, então, à Procuradoria-Geral da República, e a PGR agora vai analisar um monte de critérios que precisam ser seguidos, que precisam dessas condicionantes para que o acordo seja fechado. As pessoas não podem responder por exemplo, violência doméstica, não podem ser, tem que ser réu primários, eles não podem ser reincidentes, eles também não podem ter fechado nos últimos 5 anos acordos também desse tipo com a Justiça. Cumprindo todos esses requisitos, eles chegam a um acordo, o Ministério Público Federal e os réus acusados de associação criminosa e de incitar as Forças Armadas contra os poderes da República. E aí esse acordo vai para o gabinete de Alexandre de Moraes, que tem que ver se de fato tudo foi cumprido entre o MPF e esses réus. E aí o que acontece? Vai ver se foi feito de maneira voluntária. Tendo o aval, aí sim o acordo é fechado, o acordo é homologado, o réu paga uma multa. Como que é a conta para essa multa? A PGR vai ver as condições financeiras de cada pessoa que responde nesse caso e, dependendo da condição financeira, a multa varia de pessoa para pessoa. Em linhas gerais, é uma tentativa de tirar de julgamento essas pessoas que são consideradas secundárias pela Procuradoria-Geral da República, já que elas não participaram da depredação de prédios públicos e da tentativa de golpe de Estado que aconteceu no dia 8 de janeiro. Pessoas que estavam acampadas na frente do quartel-general do Exército e que foram presas em flagrante no dia 9 de janeiro. Foram denunciadas nesse dia 1.156 pessoas pela PGR. Então, dessas 1.156 pessoas, a maioria delas foi presa em flagrante pela polícia no dia 9 de janeiro. Dessas quase 1.200 pessoas, 200 já falaram, olha, eu topo fazer esse acordo. E agora o grupo comandado pelo Carlos Frederico Santos, o subprocurador responsável por essas investigações, vai analisar todos os critérios e formalizar esse acordo com todo mundo. Isso, lembrando, não envolve quem participou da depredação tanto no Supremo quanto no Congresso e no Palácio do Planalto. Mira essas pessoas que foram consideradas secundárias nessa invasão, já que elas não participaram da invasão. Elas estavam presas e ficaram presas e depois foram liberadas, estão respondendo provisoriamente em liberdade, com tornozeleira eletrônica e uma série de restrições e de medidas cautelares que foram impostas. Então, os próximos passos ainda dá tempo dos advogados desses réus acionarem a Procuradoria-Geral da República e, a partir daí, a PGR vai analisar todos os critérios e fechar esse acordo. Em troca, as pessoas admitem que cometeram esses 2 crimes,
pagam uma multa e elas não são processadas pelo Estado. Lembrando que são muitos os denunciados, são muitos os réus e o Supremo tem uma agenda curta para julgar todo mundo. Então essa é uma estratégia também da PGR para aliviar a tentativa, aliviar o calendário de julgamento do Supremo Tribunal Federal, que vai ficar agora muito em conta dos atos criminosos e golpistas do dia 8 de janeiro. E era uma das principais críticas, né, Theo, dos bolsonaristas, de que havia um grupo de pessoas, até idosos, que só estavam no acampamento bolsonarista e não foram com a turba em direção à esplanada dos ministérios aqui atrás. Eu tenho uma dúvida técnica, mas eu vou te perguntar porque eu sei que você vai saber com certeza, porque você entende bastante de direito. A gente tem ouvido nos últimos dias muito sobre delação premiada de Mauro Cid, da possibilidade de Mauro Lorena Cid, Osmar Crivellati. Qual é a diferença técnica, se você souber, Theo, entre delação premiada e esse acordo de não persecutório? O acordo de não persecução penal, a pessoa não vai delatar o que aconteceu com outras pessoas. Elas vão falar assim, o Gustavo Uribe estava no acampamento naquele dia, ele admite que cometeu aqueles crimes e em troca não está, vou deixar bem claro, mas o fulano de tal que estava naquele dia no acampamento golpista em frente ao quartel-general do Exército, essa pessoa vai admitir o que fez e em troca essa pessoa específica não vai ser processada pela justiça. A delação envolve a confissão, a entrega, além da confissão de que obviamente participou daquelas histórias todas, como no caso do tenente-coronel do Exército, Mauro Cid, ela também tem que implicar, apontar para outras pessoas que também estão sendo investigadas e não só isso, apresentar provas que corroborem os argumentos. Então, se o delator, no caso Mauro Cid, diz, participei de um esquema tal que é ilegal, um esquema criminoso, quem mais participou comigo? Fulano de tal e fulano de tal. Como que eu vou comprovar isso? Olha, tenho mensagens que comprovam isso, ou a gente foi para determinado local e aquela câmera de segurança vai poder comprovar que isso de fato aconteceu. Então, na delação premiada, o Instituto da Delação Premiada envolve, além da confissão, dos depoimentos, de abrir mão de ficar em silêncio, essa pessoa tem que apresentar provas que corroborem o que ela está dizendo. No acordo de não persecução penal, a pessoa admite que cometeu um crime, que tem culpa no cartório, mas em troca não é processado pela justiça e aí tem que pagar uma multa ou às vezes tem que prestar um serviço comunitário. Isso aconteceu com o Onyx Lorenzoni, que havia sido, por exemplo, para a gente trazer um caso recente, havia sido acusado de caixa 2, admitiu e fechou um acordo de não persecução penal com a Procuradoria-Geral da República e não respondeu. O caso morreu ali. E aí tem aquele palavrão, extinção da punibilidade, ou seja, a pessoa não pode ser punida porque ela já cumpriu com o acordo. Foi até a Procuradoria-Geral da República de maneira voluntária, falou, cometi determinado crime, confesso, tem que fazer um outro palavrão, confissão circunstanciada. A pessoa vai formalmente falar, eu cometi tal crime, artigo tal do Código de Processo Penal e eu estou disposto a pagar tal multa ou prestar tal serviço comunitário em troca de não ser processado pela Justiça. Em resumo, de maneira bastante simples, é assim que funciona e essa é a distinção desses dois instrumentos que estão à disposição da Justiça para ou atenuar a pena a qual a pessoa pode ser submetida dependendo do crime que ela cometeu e também para, nesse caso específico do 8 de janeiro, para tentar aliviar a carga do julgamento. Tainá. Obrigada, Theo Cury. Foi tão simples e didático. Todo mundo que está assistindo com certeza entendeu, né? Essa diferença quando tem a punição colocou todo mundo no bojo aí da explicação, ficou ótimo. E aí é muito bom, inclusive, Tainá, por quê? Porque havia essa crítica, como a gente disse, tinham pessoas que ficaram apenas no acampamento, apenas, claro, estimulando um golpe de Estado. Isso não pode ser tirado do bojo, por isso que elas devem receber algum tipo de punição. Mas elas não estiveram no vandalismo, elas não rumaram em direção à esplanada dos ministérios aqui atrás. Inclusive, Sebastião Coelho, que é o advogado de Aécio Costa, ele disse que ele chegou a ir, mas que ele não teria destruído nada. E aí o que contesta o ministro Alexandre de Moraes e também a Procuradoria-Geral da República, que ele teria participado da destruição, até porque existe uma barreira aqui atrás. E essa barreira foi invadida pelos vândalos.